Considerado o sexto idioma mais falado no mundo, o português é visto também como uma língua complicada. Depois das mudanças da última reforma ortográfica, as dúvidas aumentaram. E para quebrar esses tabus e mostrar as características da língua portuguesa em cada região do país, a BH News exibe o programa Essa Nossa Língua, que mostra histórias, curiosidades e a riqueza do nosso idioma. E ninguém melhor que Nélio Souto, apresentador do programa, para explicar tudinho pra gente. Tudo bem, Nélio? Tudo bem. Nós somos colegas, né, de emissora. É um prazer estar aqui, obrigado. Prazer é meu também. E eu quero saber um pouco desse programa. Por que surgiu essa ideia de mostrar a nossa língua? Então, na verdade, a princípio a gente tinha pensado em montar alguma coisa que tivesse um formato dinâmico, mas que tratasse de um assunto que às vezes é meio complicado de falar. Você vai falar de português, por exemplo. Tem aquela coisa que remete à sala de aula, aquela coisa cansativa, que parece lição. E a gente queria brincar um pouco com isso. E aí a gente conversou com o Leonardo Távora, que é quem a gente tem uma parceria, que escreve pra gente algumas coisas. E o Léo falou, e se a gente falasse de português? Aí, mas como que a gente vai falar? Aí ele falou, vou fazer uma pesquisa de modo que a gente consiga falar, trazer uma coisa que é lição, sim, é um pouco falar de coisas que a gente aprende na escola, mas de uma forma usual. Até porque, em algum momento, tem uma professora que foi conversar com a gente, fez um trabalho com a gente, e ela falava que a língua portuguesa, ela evolui, ela é muito dinâmica e está no nosso dia a dia. Então, às vezes, a gente tem que fugir um pouco da formalidade. Claro que falar correto não é essa questão, não estou levantando isso, né? Mas a gente tem que trazer um pouco para a forma como a gente fala no dia a dia. E aí o programa é meio que uma brincadeira disso. E perdeu o medo também, né, dessa exatamente, língua, né? Acho que é o nosso dia a dia, não tem como fugir disso. Mas a gente tem que ficar um pouco despreocupado também, senão a gente fica muito formal e a gente sai um pouco, assusta um pouco as pessoas. Professor tem muito isso, não é a minha área, não sei, eu não sou professor, mas às vezes alguns advogados, às vezes não tem uma coisa, a gente vai conversar com as pessoas que têm um linguajar um tanto mais formal, sim, a gente fica meio por fora. Assim. Exato, às vezes nem consegue entender, parece outra língua, né? Língua, não consegue entender. Isso. Mas como é que é desenvolvido todo o programa? Assim? Vocês fazem por episódio? Aí tem todo um estudo em cima daquele episódio? Então, a primeira coisa a gente faz uma reunião, faz uma pauta, bate um papo, escolhe um assunto, isso sempre com o professor, né? E o professor sugere um assunto que talvez a gente até parte por alguns assuntos que tem uma dificuldade de ser tratado dentro da própria escola. E é um assunto que não está necessariamente ligado não é um assunto de quinta série, de sexta série, de oitava série. São assuntos que são soltos, ou que pode cair no vestibular, ou que pode trazer alguma coisa você, mesmo não sendo aluno ou não sendo da área de letras. E aí a gente bate um papo, escolhe esse assunto, conversa com o professor, leva para o Léo, que é quem roteiriza, e a gente escolhe uma locação, a gente tem um critério de locação que é sempre aqui perto, é um programa local que a gente faz questão de assumir essas locações, e são lugares que têm uma certa relação com o assunto que a gente vai falar. Uma biblioteca, a gente gosta muito de externo, então a maioria dos programas são parques, praças. E fica muito bonito, né? Assim, fica gostoso de assistir. Traz pra rua, né? Acho que isso que é legal. A gente tem a coisa de trazer a antagonia da sala de aula. Isso é sala de aula no formato que eu acho que nem sei se existe mais. Aquela sala fechada, onde a gente fica ali num ambiente fechado, e aí a gente quer trazer pra rua. E você agora tendo todo esse convívio aí com a língua portuguesa, o que você achou mais bacana? O que você viu, assim, que você falou... Poxa, não imaginava. Eu acho que eu aprendi que não é difícil. Eu aprendi que a gente fala muito errado, eu acho. Ainda fala. E às vezes não tem essa cobrança tão categórica da parte de... Claro que erro de concordância, sim, às vezes tem erro grotesco, assim, não é disso que eu estou dizendo. Mas, às vezes, eu acho que a gente conhece pouco, sabe? Se vê alguns autores... O Chico Buarque, parece uma vez eu vi uma entrevista do Chico, o Chico fala isso. O Chico tinha mania de ler dicionário, não sei, sabe? Algumas pessoas têm mania de folhear dicionário. Tem muitas palavras que a gente não conhece, são bonitas e que caíram um pouco. Hoje não se usa mais, até por conta desse dinamismo, né? Surgem palavras novas e algumas palavras a gente vai esquecendo. Então, acho o mais legal que eu aprendi, assim, foi essa coisa de estar mais em contato com a língua. Mais em contato com o quanto ela é rica, sabe? E quanto mais a gente conhece, mais fácil ela fica. Até para essas concordâncias, para essas regras todas, né? E principalmente considerando que
fazendo essa brincadeira, é mais fácil da gente incorporar essas mudanças, porque elas são muito exigentes. Da noite para o dia, você custa aprender. A gente tem um problema de aprender a escrever. Aí, quando você acha que está aprendendo, vem e muda. Então, você tem que reaprender. Eu, por exemplo, não sei se é o seu caso, mas eu tenho problemas com as novas regras, assim, até hoje. Eu muitos. também tenho muitos problemas com essas novas regras. E é difícil mesmo, e vai dando uma insegurança na gente. E a gente já viu, assim, no meu processo, por exemplo, de aprendizado, de alfabetização, né? Desde que eu fui alfabetizada até hoje, várias mudanças já ocorreram na língua portuguesa, né? E aí você vê que as pessoas mais velhas ainda raciocinam aquela língua antiga, por exemplo, ele com acento, isso não é do meu tempo, hein? Mas do tempo dos meus pais, eles ainda usam ele, acento na palavra ele. Tem termos, palavras por obséquio, eu acho um termo tão bonito, uma palavra tão bonita de se usar e não se usa mais, assim, tem um monte de coisa que é uma pena acabar e acaba só porque não usa, porque na verdade no fundo não acaba, porque a gente lê, quem tem costume de comprar livro em sebo ou ler coisas antigas, tá ali esse mesmo português, esse ele acentuado, é ótimo. Mas assim, contacto. Contacto com você. É muito divertido até ver isso. Mas sabe uma coisa que me preocupa? É daqui para frente. Porque com essa era aí da tecnologia, da internet, esses meninos de hoje no MSN, no Facebook, a linguagem já é completamente diferente. Né? Tem coisas que a gente mesmo não consegue nem entender o que eles estão querendo dizer. Não é? Você percebe isso também? E às vezes, muitos casos, também não sou especialista para dizer, mas eu acho que alguns estudos já disseram isso, que a geração nova, ao invés de essa geração nova conseguir se adaptar, escrever correto na mídia social, a nossa geração, a geração mais velha, que está desaprendendo, né? Que hoje muita linguagem que se usa na internet já é considerada formalmente, eu digo, para efeito de comunicação mesmo, entendível e correta e aceitável. Você, por exemplo, todo mundo abrevia você e já não é já veio ser. Não é mal educado mais essas coisas. Né? Mas aí você vê, por exemplo, a pessoa vai perguntar, cadê você? Né? O cadê já é complicado, né? Mas aí é um K, um D, um V e um C. Pronto. Eu falo muito da resposta de e-mail. Às vezes, e-mail que tem um tratamento mais, exigiria, né? Um tratamento mais educado, mais formal. Aí algumas pessoas respondem VLW, valeu. Tipo assim, isso é uma nota de leitura hoje em dia, né? É uma confusão. Eu acho que nesse sentido, assim, tá tudo muito confuso, né? Não sei como é que esses meninos estão aprendendo, como é que a escola está fazendo com essa nova alfabetização aí, porque tá tudo muito... E aquela coisa, tira o W, põe o W, o Y, põe, tira, você não sabe mais... Eu já não sei mais se eles fazem parte ou se eles não fazem parte do alfabeto. Dependendo de qual programa você estiver usando, ele não aceita ainda a mudança, por exemplo, ideia. Todo corretor ortográfico diz que a gente está escrevendo ideia errada. Porque coloca acento, né? E ideia não tem acento mais. É tudo muito confuso. E vocês tratam isso, então, no programa? A cada episódio a gente escolhe um tema, um deles a gente vai falar sobre essa nova forma de escrever. Tem um deles, por exemplo, que a gente falou sobre preconceito linguístico, que é aquela coisa, quem fala mais certo, o pessoal do Sul fala mais correto, né? Do que o pessoal do Sudeste, do Norte. É isso mesmo? A gente fala um pouco... Não. O que acontece é que alguns lugares sofreram menos influência, talvez, ou têm uma influência mais pura do português que nós recebemos de Portugal. O caso do Maranhão, por exemplo, foi um dos casos que houve uma influência portuguesa de um português que tinha uma raiz, né? Mas eles tiveram uma língua mais pura, mais vício. No Sul, já em virtude da colonização europeia, então já tem uma coisa mais gutural, que já puxa um pouco para o alemão, é mais referência. E nosso país é muito grande, muito né? Rico. Então, é um mundo, né? É um mundo, exatamente. Temos aí cenas para a gente ver do programa? É uma graça. Os colonizadores portugueses, principalmente os padres jesuítas, foram os responsáveis por difundir o idioma no Brasil. No entanto, palavras indígenas e expressões usadas pelos escravos e pelos imigrantes foram adotadas. Os índios ensinaram o seu dialeto aos europeus e mais tarde passaram a se comunicar através dessa língua geral, o tupinambá. Atualmente existem muitas diferenças entre o português que nós falamos aqui no Brasil e o que se fala lá em Portugal, mas essas diferenças não estão restritas apenas à pronúncia. Este objeto, que aqui no Brasil chamamos de trem, em Portugal se diz comboio. Uma mulher que fala muito aqui no Brasil é chamada de tagarela.
Em Portugal chamam-na de galinha. Dizer que uma mulher é galinha aqui no Brasil não é algo muito legal. Aqui no Brasil, quando atendemos o telefone, dizemos alô. Em Portugal, o correto é dizer está lá. Galera aqui no Brasil é o mesmo que turma. Em Portugal, lá, galera é o nome dado ao que entendemos como embarcação. Fiquei chocada agora. Então quer dizer que se eu pegar um avião, eu passo de tagarela a galinha. Tem isso. O português de Portugal com o brasileiro, com o nosso, tem muito trocadilho. E aí é fruto de piada, o pessoal faz muita piada. Aí esse foi o primeiro episódio. Aí o primeiro a gente tentou fazer essa brincadeira da diferença. Até porque uma das ideias aí das novas regras é juntar, né, tirar um pouco da barreira entre nós portugueses e português de lá. E a gente escolheu esse primeiro programa para fazer essa brincadeira. E é bem divertido, né? É legal, tem um público muito... Né, Mas qual é o público? Então, vocês falam para quem? Tentamos chegar... no início a gente foi pesquisar para quem interessaria esse formato. Mas por ser um programa o episódio é curtinho, e acho que é aquela coisa que chama atenção rápida, até por quem está passando, está vendo uma outra programação. Então ele vai de alunos, sei lá, talvez de 6ª série, de 5ª série, possa se interessar. Ele tem uma parte de animação gráfica ali que é mais colorida, até porque, para ser didático, ou seja, se for uma criança que ainda está se alfabetizando também, possa se interessar. E até pela leveza ou pela locação, a pessoa maior, sei lá, um adulto, não tem, ótimo. É bem amplo. E é bom porque eu aproveito e pego esse público para mim, porque o seu programa passa antes do meu. A gente pega uma carona. Eu aproveito e pego também o seu público para que me faça companhia um pedaço da tarde também, né? Quais os horários do programa? Então, são vários horários. Na verdade, a gente apresenta semanalmente, tem um programa inédito. Sim, e aí tem algumas... ele entra quando? Qual dia? Ele entra na quinta-feira, o inédito. Sim. Terça, a gente, na verdade, mudou desde a estreia. A gente está agora exibindo essa semana o quinto episódio, né? Então, desde a estreia, a gente teve uma reformulação aí de horário, até para conseguir achar que horário é esse, que é ideal, onde a gente encontra essas pessoas, né? Tem uma maior aceitação. Então, a gente ainda teve essa coisa de experimentar. E tem reprise ao longo do dia, são vários horários, tem que confirmar lá na programação quais que ele está passando hoje. Tem pelo menos 3 reprises durante o dia. Mas o inédito é quinta? Quinta-feira. Que horas? Sempre antes do esporte, de manhã, 11h30. 11h30. Isso. É porque é meio-dia o esporte, então 11h30. Sempre antes do esporte, esse é o primeiro que vai ao vivo. Sim. Aí depois a gente reprisa. A gente deve fazer uma série aí que o total deve ter 3 meses, a gente está no 7º episódio agora. Essa semana a gente, na verdade, produzindo, a gente já está no 15 já. É mesmo? Tá rápido essa coisa? Tá quase acabando, E aí depois a gente já fica pensando o que a gente faz, né? Porque a gente recebe sugestão, tem alguns episódios que a gente gravou dentro do ambiente acadêmico, dentro da faculdade. Aí o pessoal sempre sugere algum tema. Mas quem quiser também mandar sugestão para vocês, tem um e-mail? Pode sim, manda aqui pode mandar para a TV, o pessoal aqui da produção passa para a gente. Pode mandar para a gente, revista bhnews@bhnews.tv.br. Pode sugerir. Inclusive, é legal essa sugestão de tema, porque a gente se aproxima mais, eu acho. Eu acho bom ter essa possibilidade das pessoas sugerirem. Acho que chega mais perto, disso. Né? Isso é bom. Eu também gosto disso. Porque a gente quer falar o que eles querem ouvir, né? Ouvir, humaniza, é ótimo. Exatamente. Então você está se divertindo bastante, já está no 15º. Muito, 15º produzindo. Sim. Né? E é exibido está sendo essa semana o quinto. E qual que é o próximo aí? O que a gente tem? Hoje é que dia? Quinta? Quinta. Então hoje foi o inédito de manhã. Foi. Que é o último isso. O próximo a gente vai falar. O próximo já é de metalinguagem. A gente vai falar de metalinguagem. E é legal que. E aí é um pouco as minhas paixões, assim, a gente passa um pouco pela poesia, passa um pouco pelo teatro. Esse da metalinguagem, inclusive, a gente vai falar um pouco disso. Estou com o Nunes aqui, que é lá da produção também. Passando o cola aqui. Na metalinguagem é legal que a gente vai falar um pouco isso. Fala um pouco do Chico Buarque, que usa de pegar poema e a gente transpõe para música, e pega música e transpõe para o poema, e essa passagem por esses lugares. Que vai ser o próximo, a gente gravou lá no Museu de História Natural do UFMG, foi super bacana, acho que vocês vão gostar. Ai, que bacana. Então pode convidar o pessoal de casa para assistir o programa. Essa é a nossa língua, o próximo já, na próxima semana. Qual câmera é essa aqui? Isso. Próxima semana, a gente vai falar de metalinguagem,
acredito que vocês vão gostar. E curta toda a temporada, tem muita coisa bacana. E não se esqueçam de mandar aí as sugestões de pauta, que a gente vai trabalhar em cima delas com muito prazer, com muita dedicação. Muito obrigado aí pela audiência. Então é isso aí. Nélio Souto, não é essa nossa língua, que tem a exibição inédita toda quinta-feira às 11h30 aqui na BH News. E é um prazer muito grande ter você aqui com a gente na casa, com esse programa tão bacana que ajuda tanta gente, né? Obrigado, porque é um prazer. Isso realmente ajuda e é bom assistir, viu, gente? É bom porque a gente aprende muito. Obrigada, viu, Nélio? Eu que agradeço. Sucesso para você. E vai pensando aí, porque quando acabar toda essa temporada, a gente quer mais. A gente quer mais. Vai ser um prazer fazer. Obrigado pelo convite. Parabéns, sucesso. Muito obrigado. Obrigada, querido. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem mais para você.